Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e essa é a nossa nona aula do curso de Evolução para o Ensino Superior. Hoje nós iremos iniciar aqui o estudo da especiação. Em outras palavras, os nossos objetivos serão definir o que é uma espécie e, consequentemente, o que é o processo de especiação, os conceitos de espécie, porque nós veremos que, a depender da perspectiva biológica a qual a gente estiver se debruçando, haverão mais de uma definição para o que é uma espécie. Comentaremos aqui acerca do conceito de isolamento reprodutivo e os mecanismos de especiação, beleza? Portanto, simplificadamente, o que nós iremos discorrer aqui é o conceito-chave do que é uma espécie de acordo com o processo evolutivo. Bem, de antemão, o que é importante a gente se ater é que quando a gente faz essa distinção entre espécie e especiação, é extremamente importante que nós façamos algumas concepções acerca do que é especiação, a depender do conceito de espécie adotado. Por exemplo, nós podemos observar a especiação sobre o conceito morfológico. Logo, nós entenderemos que uma espécie ou especiação, perdão, é uma diferenciação morfológica entre grupos. Em contrapartida, caso nós olharmos agora sobre uma perspectiva ecológica, nós veremos que a especiação nada mais é do que uma adaptação a um determinado nicho. Sobre o conceito biológico, nós entenderemos que a especiação é a evolução de um ou mais mecanismos de isolamento reprodutivo e, por consequência, sobre o olhar filogenético, nós entenderemos que a evolução é a ramificação de uma linhagem, ou seja, de um clado, em duas ou mais linhagens distintas. Isso daqui nós já comentamos que é a cladogênese. Aí você deve estar falando, pô, mas o que esse louco quer falar com esse monte de rolê e tá enrolando, né? É o seguinte, gurizada. A depender do enfoque que a gente estiver olhando, nós teremos aí algumas perspectivas diferentes acerca do que é o processo de especiação. A especiação, simplificadamente, é o processo para gerar uma espécie, tá? Então, a depender da perspectiva de estudo que nós estivermos nos debruçando, a concepção é diferente, beleza? Então, caso nós quiséssemos fazer uma definição coesiva, ou seja, uma definição que abarcasse aspectos morfológicos, filogenéticos, ecológicos e biológicos, nós teríamos que a especiação é a evolução do isolamento de comunidades reprodutivas, isso daqui abarca o conceito biológico, associado às adaptações novas que criam coesão das linhagens sustentadas por seleção natural. O isolamento aqui seria uma concepção que abarca o viés biológico. A associação a novas adaptações, por sua vez, seria uma concepção ecológica. A coesão de linhagem seria um conceito mais filogenético, evolutivo, se assim preferirem. E essa é a concepção aí que a gente pode se ater quando nós estamos discutindo acerca de especiação. Bem, muito provavelmente você esteja se perguntando, tá, mas como que surgem essas espécies, né? O evento crucial aqui para que a gente consiga entender como que uma espécie surge é justamente o isolamento reprodutivo. E aí o ponto-chave aqui, eu vou discutir passo a passo com vocês, pode até parecer que eu esteja lendo o slide, mas eu quero discutir ponto a ponto para não ficar nenhuma aresta. É que a gente precisa entender que quando a gente fala de isolamento reprodutivo, é basicamente uma situação na qual você vai ter indivíduos de populações diferentes, tá? Que eles vão evoluir de maneira a qual você vai originar novas populações. Então, por exemplo, você pode ter uma situação na qual, a priori, você tinha uma população e você isolou ela, por exemplo, por uma barreira geográfica. E aí, a partir dessa população original, você forma duas subpopulações, e essas subpopulações, sobre diferentes pressões evolutivas, sobre diferentes fatores microevolutivos, acabam por gerar duas espécies distintas daquela população original. Para além disso, é importante nós nos atermos que o isolamento reprodutivo ele pode ser gerado por dois tipos de mecanismo. Nós teremos aqui mecanismos pré-zigóticos e mecanismos
pós-zigóticos. Preciso fazer uma nota de rodapé aqui a priori. Eu acabei de falar que você pode ter uma situação na qual você impõe um isolamento geográfico e você vai gerar duas novas gerações. Beleza. Isso nós veremos que são mecanismos de especiação, ou seja, existem vários modos disso daí acontecer. Mas eu queria se atentar aqui acerca do mecanismo reprodutivo a priori. Por quê? Quando a gente fala de reprodução, acredito eu que já esteja meio que claro aí na mente de vocês, que isolamento reprodução envolve troca de genes. Se há troca de genes, há alteração na composição genética, certo? Porque existem vários mecanismos, como a gente já comentou em outros momentos. Troca de segmentos de cromossomos, a meiose, tudo isso acaba por acarretar aí troca de genes. Então vamos lá. Quando se comenta de mecanismos de isolamento reprodutivo pré-zigóticos, eu quero que vocês entendam que se trata aqui de mecanismos que estão associados antes da concepção do zigoto. Portanto, o que vocês precisam se ater? Que existem algumas estratégias naturais que ocorrem para que não haja formação do zigoto. E os principais modos de isolamento pré-zigótico são o isolamento ecológico, basicamente uma situação na qual os indivíduos vão ocupar diferentes nichos ecológicos. E aí, a quem não se lembre, quando a gente fala de nicho ecológico, é o papel biológico desempenhado por um determinado indivíduo dentro de um ecossistema. Nós também temos aqui isolamentos temporais ou sazonais, ou seja, um momento de cúpula, de acasalamento dos indivíduos de uma determinada população, de uma determinada sociedade, quando a gente fala de populações diferentes, ocorre em momentos distintos, tá? Então existem momentos próprios para que haja aí o ato de acasalamento. Nós temos aqui também o isolamento sexual ou entológico, que é basicamente uma situação na qual os indivíduos de um determinado grupo não reconhecem indivíduos de outro grupo. Em outras palavras, seria quase que equivalente a vocês imaginarem o seguinte. Vamos supor, hipoteticamente, em um determinado ecossistema você tem um leão e uma zebra. Você não vê um cruzamento de um leão com uma zebra, certo? Porque existe aqui também algumas questões comportamentais e até mesmo de estruturas anatômicas que acabam por impedir o ato de cópula entre um leão e uma zebra, por exemplo. Já trazendo aí novamente, né, esse exemplo que eu falei da incompatibilidade anatômica dos órgãos copuladores, né? Nós temos aqui esse isolamento mecânico ou físico. Nós temos aqui o isolamento por polimizadores, no caso aqui das angiospermas, porque o que acontece? Cada grupo é polimizado por um grupo diferente de polimizadores, ou seja, a depender do tipo de angiosperma, o agente polimizador ele pode ser diferente. Pode ser um vento, pode ser um inseto, pode ser um determinado animal que vai ali fazer esse processo. Beleza? E por fim, nós temos aqui o isolamento gamético, que é basicamente uma situação na qual agora os gametas de um grupo acabam sendo incompatíveis ou não há atração aí pelo outro gameta do outro indivíduo aí no ato de cópula. Em contrapartida, os mecanismos pós-zigóticos, isto é, vamos supor que você tem uma situação na qual a zebra tenha cruzado com o leão. Existem alguns mecanismos que também são importantes aqui. Primeiro, a inviabilidade do híbrido, ou seja, quando a gente fala de um híbrido, é quando você tem uma mistura entre genes, né? E aí o zigoto híbrido tem viabilidade reduzida ou ele é inviável, ou seja, você pode ter uma situação na qual o próprio desenvolvimento do zigoto não vai para frente. Então, você tem uma morte intrauterina por incompatibilidade genética. Tem-se aqui a estabilidade do híbrido, e aí entendamos que o híbrido ele pode até nascer, mas ele é estéril ou a fertilidade é extremamente reduzida. E nós temos aqui a erosão do híbrido, que é uma situação na qual o zigoto é viável ou fértil. No entanto, a segunda geração, a prole F2, tem uma viabilidade quase que nula ou até mesmo ela é extremamente reduzida, tá? E dito isto, entendamos que existem mecanismos pré-concepção do zigoto, mas pode haver mecanismos aí pós-concepção do zigoto.
Além disso, nós temos aqui os modos de especiação, que são basicamente mecanismos gerais que surgem por basicamente aí para que haja a formação de novas espécies. Basicamente, pessoal, o que acontece aqui? Os mecanismos de especiação, os modos de especiação, baseiam-se basicamente na forma pela qual as populações tornam-se isoladas, ou seja, você tem um isolamento, geralmente um isolamento geográfico, e aí nós iremos discorrer acerca desses modelos, tá? O primeiro é a especiação alopátrica, ou também chamada de vicariância, tá? Que é uma situação na qual você tem uma população de tamanho similar. No entanto, essa população ela acaba sendo isolada por alguma barreira física. E aí, nesse sentido, como eu falei anteriormente, essas populações elas estarão isoladas geograficamente e as pressões seletivas serão completamente diferentes, de maneira a qual o pool gênico da primeira população é completamente diferente do pool gênico da segunda geração. Quando eu falo pool gênico, eu quero que vocês entendam que é a somatória de todos os genes, tá? Então, os processos mutacionais, a seleção de determinadas características acaba sendo completamente diferente da população A para a população B, beleza? Nós temos um segundo modo de especiação, que é a especiação peripátrica, que é basicamente uma forma meio que alternativa da especiação alopátrica. No entanto, essas duas populações elas apresentam tamanhos diferentes, ou seja, uma população tem bastante indivíduos, bastante representantes, no entanto a outra tem um tamanho menor, tá? Isso daí a gente já sabe que é o efeito fundador que nós discorremos em aulas passadas. Então, a especiação alopátrica, a vicariância, a situação você tem aqui a população original, ela é isolada por uma barreira geográfica aqui, e essas populações elas vão apresentar aqui uma composição genética completamente diferente uma em relação à outra. A especiação peripátrica, que é o efeito fundador, é a situação na qual você tem essa população e você tem aqui uma pequena migração, né, de um grupo na qual ele vai evoluir aqui isoladamente. Nós temos também a especiação parapátrica, que é uma situação na qual as populações não estão isoladas por uma barreira física, mas não se sobrepõem no espaço aí devido a um gradiente ambiental. Por exemplo, você vai ter algumas situações na qual a própria condição do ambiente onde elas estão inseridas acaba fazendo com que elas não se sobreponham, tá? E nós temos aqui a especiação simpátrica, que é uma situação na qual as populações estão sobrepostas no espaço, mas apresentam nichos completamente diferentes. Então, vamos lá. A especiação peripátrica é uma situação na qual essa população elas estão no mesmo habitat, mas os grupos vão se divergindo aqui gradativamente, beleza? O mesmo é equivalente aqui para a especiação simpátrica, com o destaque de que os indivíduos apresentam aqui nichos completamente diferentes dentro do habitat. De maneira qual a gente pode entender que, quando a gente pensa em mecanismos de isolamento, mas fatores microevolutivos, nós teremos aqui a especiação. Portanto, simplificadamente, o que eu quero que vocês se atenham é que o isolamento dessas reproduções, dessas populações, perdão, seja por mecanismo reprodutivo, ora por isolamento geográfico, e a atuação pontual aí dos fatores microevolutivos acarretam alguns aspectos aqui interessantes para quando se pensa em mecanismos de especiação. Primeiro que as alterações nessas populações acumulam-se com o tempo, gerando aí outros tipos de isolamento, seja, por exemplo, isolamento sexual, ecológico, genético, tá? Esse isolamento culmina com a incompatibilidade das populações, gerando novas espécies. E esse processo não tem um tempo determinado para que ele ocorra, tá? Ele acontece de maneira completamente aleatória e aí depende muito da dinâmica populacional, da taxa de nascimentos, mortes, das pressões seletivas ali envolvidas em cada uma dessas populações, tá? A literatura adotada, simplificadamente, foram essas, mas eu dei muita ênfase, em especial hoje, para o Futayama, tá? A biologia evolutiva. Beleza? Muito obrigado pelo seu prestígio. Caso você tenha gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva, divulgue o canal.
Caso você não tenha gostado e quiser deixar o dislike sem problemas nenhum, se quiser dar um feedback, olha, não gostei de tal ponto ou tal coisa não ficou clara, também esteja à vontade, tá bom? Bastante sucesso para vocês, um super beijo e até a nossa próxima aula. Fui!